Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã. Estamos quase findando este ano e nós estivemos até ontem falando a respeito da mente de Cristo. E hoje eu quero falar sobre as emoções de Jesus. Então, como nós podemos aprender com a forma como Jesus lidou com as suas emoções? Nós já vimos que nós precisamos entender que Jesus é o padrão dos nossos pensamentos, deve ser o padrão também da forma como nós expressamos as nossas emoções. Lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículos de 21 a 22, diz o seguinte: porque para isto fostes chamados, porquanto também Cristo padeceu por vós, deixando-vos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Ele não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. 1 Pedro, capítulo 2, versículos de 21 a 22. Então, nós temos aqui um chamado para nos identificarmos com a natureza de Jesus. Então, a identificação de Jesus com a natureza humana, como que Jesus se identificou conosco? Jesus demonstrou uma ampla, gama de emoções humanas. Entretanto, aqui diz, a palavra de Deus, que mesmo demonstrando todas as emoções que nós mesmos demonstramos, ele fez isso sem que hajasse engano em suas palavras ou na forma como demonstrou então os seus sentimentos. Jesus jamais ele pecou na forma como ele manifestou então as suas emoções. Esta é uma área um pouco difícil, ela se torna difícil muitas vezes de evitar o pecado, né? Temos na nossa vida muitas vezes explosões com as nossas emoções e acabamos errando o alvo, manifestando indevidamente as nossas emoções. Deixamos que nossas emoções muitas vezes guiem a nossa conduta e nos conduza a atos pecaminosos. Nosso desejo é que realmente nós possamos dominar as nossas emoções, seguindo o exemplo de Jesus. Nós falamos sobre uma característica da mente de Jesus, era o domínio próprio. E nós podemos sim dominar também as nossas emoções. Importante a gente entender que Deus sempre dá ênfase à pessoa interior, aquilo que nós temos dentro de nós. A mente tem sido sempre mais importante para Deus, muitas vezes, aquilo que está dentro de nós e com a nossa conduta exterior. No Antigo Testamento, a ênfase estava sempre no coração, que era o centro, como se fala, o coração é o centro das nossas emoções. Às vezes a Bíblia emprega esta palavra coração, onde nós empregaríamos hoje, como nós temos algumas traduções da Bíblia, eles traduzem como mente. Por exemplo, Provérbios 23, 12 diz o seguinte: aplica o coração à instrução, porque como ele pensa consigo mesmo, assim ele é. Provérbios 23, 7. Jesus empregou a palavra coração com o mesmo sentido. Lá em Mateus capítulo 9, versículo 4, diz o seguinte: mas Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: por que pensais mal em vossos corações? Sentimos-nos geralmente, satisfeitos com as nossas ações exteriores, que são visíveis, e que geralmente satisfazem as expectativas da sociedade e também os requisitos de Deus. Deus olha, na verdade, a pessoa no seu interior. Nós sabemos o que ele disse lá em Samuel, capítulo 16, versículo 7. O homem, ele olha para aquilo que está diante dos seus olhos, porém, o Senhor
olha para o coração. Então, no sentido mais estrito, né, no Novo Testamento, podemos dizer que o Senhor olha para a nossa mente. Deus está mais interessado na pessoa interior do que na nossa ação exterior. Então, esta ação exterior reflete geralmente aquilo que está dentro de nós. Então, a forma, muitas vezes, que expressamos as nossas emoções está ligada àquilo que está dentro de nós. Talvez não cometamos, né, um ato manifesto de adultério. Aí Jesus diz o seguinte: todo aquele que olhar para uma mulher para a cobiçar, já em seu coração, já cometeu o adultério com ela. Mateus 5:28. Cristãos muitas vezes têm horror de cometer assassinato, continuam em pecado quando agasalham ódio em seu coração. Quando nós vemos lá em Mateus 5:21 e 22, que aquele que odeia o seu irmão é homicida. A avareza, né, de Acabe é um pecado mental. A avareza precedeu um ato, né? Acabe acabou matando, assassinando o dono de uma vinha, porque ele tinha inveja e ele estava cobiçando a vinha de Nabote. Lá em 1 Reis, capítulo 21, versículos de 1 a 15. Caim foi o primeiro homem, né, culpado por um pecado invisível que estava no seu coração, porque o pecado é gerado lá na mente, no coração do homem, que é a inveja. Caim, ele foi o primeiro culpado do pecado da inveja. Antes que ele cometesse, então, esse pecado visível do assassinato de Abel. Então, Deus conhece o coração, conhece os pensamentos, o interesse de Deus, né? É com a nossa mente, é com as nossas emoções, como nós lidamos com ela. Então, o propósito primordial da vinda de Cristo à Terra foi morrer por nossos pecados. Porém, Jesus não veio somente para morrer por nós, veio também para viver e veio também para nos ensinar a viver. Assim como Jesus viveu, tem grandes implicações para nós. Por isso, nós devemos seguir esse exemplo de 1 Pedro, seguir as suas pisadas. Jesus se identificou livremente com a vida simples, uma vida cotidiana das pessoas comuns, para que pudesse então se identificar com ele. Jesus disse, veio o Filho do Homem comendo e bebendo e dizendo, eis aqui um comilão. O que diziam, né, de Jesus? Eis aqui um comilão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Jesus, ele optou, né, por identificar com seres humanos humildes. Um problema que enfrentamos ao considerar Jesus Cristo demasiado grande ou elevado demais para imitá-lo. Porém, Jesus, ele esmerou-se especialmente para identificar-se com as pessoas mais humildes e mais insignificantes, a fim de nos convidar a nos identificarmos com ele. Então, a fim de que essa identificação então seja forte nas nossas vidas, Jesus se submeteu também ao batismo. Um batismo normalmente para quem? Para pecadores. Sem dúvida, Jesus estava colocando-se no fluxo de seres humanos comuns como nós. Ele satisfez a objeção de João ao responder-lhe lá em Mateus 3,15. Consente agora. Ao responder-lhe, consente agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça de Deus. Jesus não foi batizado por causa dos seus pecados, mas para identificar-se com os pecadores como nós. Em sua vida imaculada, Jesus revelou a natureza perfeita do seu ser humano, como ele nos criou. Um Deus perfeito se fez homem, perfeito por amor de nós. Podemos e devemos, então,
buscar ser como Ele. Esta é a vontade do Senhor. Nós devemos pedir ao Senhor que repare, né, que nos ajude pelo Espírito Santo a cultivar, que prepare o nosso coração, a nossa mente, para que nós possamos entender o que é ser realmente um discípulo de Jesus. Ser discípulo é ser um pequeno Cristo na terra, pensando, sentindo, manifestando as nossas emoções, as nossas vontades e as nossas ações semelhantes a Ele. Então, que o Senhor possa nos abençoar. A palavra de Deus nos ajude a sermos, então, retos na nossa maneira de pensar e também na nossa maneira de sentir. Que o Senhor continue nos abençoando. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E até amanhã com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã.